Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, quero hoje tratar acerca mais um exemplo onde Jeremias combate a teologia do templo através dos ensinos da ministração da palavra. Livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 4, está escrito assim: não vos fieis em palavra falsa, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O versículo 13 e 14 está escrito: e agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, dizei ao Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, chamei-vos e não respondeste. Farei também esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiei a este lugar que vos dei, e vós aos vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ore por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Não vê tu que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferece libações a outros deuses para me provocar a ira. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro na tua presença pedindo uma unção, uma porção gloriosa do teu Espírito Santo, Pai. Este é meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero chamar a vossa atenção para esta passagem onde Jeremias combate a teologia do templo. Eu não quero falar que a teologia não é bom. A teologia é bom. Fazer um curso teológico é bom. Se formar em teologia é bom. Mas é necessário buscarmos a essência do Espírito de Deus para nos revestirmos da graça e da misericórdia de Deus. Jeremias combate a teologia do templo. Por quê? O povo de Judá havia agora idolatrado o templo, como se o templo pudesse conter um poder mágico. Eles a toda hora citavam o templo de Jerusalém. Eles diziam: nós temos o templo de Deus está no nosso meio. O templo de Deus é a nossa salvação. Estamos protegidos pelo templo de Deus. E assim por diante. Isso eu já vos falei acerca das pessoas que muitas vezes usam o Salmo 91 como um talismã. O povo de Judá estava usando o templo como se fosse um talismã. Eles converteram o templo em idolatria, transformando o templo de Jerusalém como se ele tivesse um poder mágico, se houvesse uma magia que envolvesse o templo de Jerusalém. Apesar das provocações que em breve abater-se-ia sobre Judá, os judeus recusavam-se a ouvir a palavra do Senhor.
rebatendo as advertências do profeta Jeremias. Alegavam eles: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias 7, verso 4. Eles alegavam que ele estava sobre a proteção do templo. Eles alegavam que havia um poder miraculoso envolvendo o templo. Eles combatiam a mensagem de Jeremias, pois eles diziam: nós temos aqui, você não vê o templo. Portanto, essa era a teologia do templo. Acreditavam ele que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém fosse destruída, porque nele se encontrava o santo templo. Como, pois, consentiria ele na profanação da cidade santa? Afinal, o templo, ele abrigava a arca da aliança. Ele abrigava a arca, e ali onde estava a arca havia a presença do nome do Senhor. Por isso presupunha-se a maneira arrogante e segura que o povo judeus usava o nome do templo de Deus. Passaram a usar o templo como se fosse uma verdadeira teologia. Jeremias rebate energicamente a ilusória teologia. O compromisso de Deus não é com os símbolos ou com os ícones que os homens sedentos de glória teimam em criar. O compromisso de Deus é com o que lhe guardam a palavra, com aqueles que observam-lhe as alianças. Se lhe ouvirmos a voz e se observarmos o seu mandamento, certamente ele cumprirá a sua parte no concerto que firmou com o seu povo. Deuteronômio 4, verso 40. Deus faz uma promessa para o povo de Israel. Todavia, se lhe desconsiderarmos a ordenança, então arcaremos com toda a consequência da nossa própria rebeldia. Foi isso que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 12. O comportamento do povo judeu é um comportamento reprovável por Deus, iludido pela falsa premissões de sua teologia. Os judeus puseram-se a andar de apostasia em apostasia. Eu já vos disse que apostasia é o afastamento voluntário de cada um de nós da presença de Deus. Apostatar é quando nós passamos a negar o poder de Deus em nossas vidas. Apostatar é quando muitas vezes Deus opera algo tremendo em nossas vidas e nós muitas vezes acabamos dizendo que foi o irmão fulano, ou o pastor fulano, ou o padre fulano, ou o cicrano que operou um grande milagre em nossa vida. Desviamos a atenção para os homens e não para Deus. Isso significa apostasia. Portanto, o povo estava agora andando de apostasia em apostasia, desprezavam a Deus, adoravam as abominações do povo gentil, dos povos idólatras, e já maltratando os pobres, as viúvas, os estrangeiros, e em nada eram diferentes dos povos pagãos. Vivia como se a lei não existisse, adulteravam,
roubavam, cometia crime de sangue, matava os inocentes, derramava o sangue inocente. Depois escarnecia dos mensageiros de Jeová. Em maldade cedia as nações vizinhas, como se nada disso tivesse acontecido. Punham-se a exclamar: temos o templo de Deus. Deus habita na nossa cidade através do seu templo. Dentro do templo de Deus encontra-se a arca da aliança de Deus. Nós estamos sob a proteção do templo. Este era aquilo que eles falavam. O compromisso de Deus, portanto, amado, não é com os símbolos, com os ícones que os homens criam, mas é com aquilo que nós fazemos com a sua palavra. O valor que damos à direção, o direcionamento à sua palavra. Esse é o compromisso de Deus. Agora o Senhor manda que Jeremias dá ao povo de Judá o exemplo da lição acerca de Siló. O que significa Siló? Buscamos, amados irmãos, compreender aquela falsa segurança que o povo judeu tinha sobre o templo de Jerusalém, o templo onde estava a arca de Deus. Declara-lhe Jeremias que ao santo templo estava reservado um destino semelhante à tenda de Siló, onde o nome do Senhor fora celebrado por longo tempo. Jeremias 7, verso 14 e 15. Assim como aquele tabernáculo fora arruinado também seria o santo templo de Jerusalém. A tenda de Siló já não existia mais. A tenda de Siló era considerado a tenda do tabernáculo onde a arca do Senhor era guardado. Mas a tenda de Siló já havia sido agora destruído, e desta maneira também Deus iria destruir o templo de Jerusalém. A teologia moderna, amado, muitos são essas teologias que estão sendo erguidas para afrontar o Deus verdadeiro, ao Cordeiro de Deus. Tais teologia vem induzindo os fiéis a blasfemarem contra Deus e se portam de uma maneira irreverente diante do Cristo, do Cordeiro vivo, imaculado, do Senhor nosso Deus. Como se tudo isso não bastasse, somos assaltados ainda por mensagem, amados, que contamina a nossa alma. Mensagem erguido por esta teologia chamada homilético ou litúrgico, cujo único objetivo é corromper a sã doutrina, profanar o cultos. Na verdade, amado, é levar o ser humano a desviar-se do santo caminho, a deixar de seguir o verdadeiro pastor da alma. Os fiéis verdadeiros têm agora encontrado dificuldade, pois muitas destas teologias têm negado inclusive o poder do sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus continua tendo poder. Eu quero vos dizer que o sangue de Jesus tem o poder de curar, de libertar, de sarar, de transformar, de resgatar a nossa vida. Mas a teologia moderna,
eles procuram agora, inclusive, a negar a essência do sacrifício de Cristo. A teologia moderna procura, de uma maneira disfarçada, colocar agora ensinamento que corrompe a nossa alma. Mas eu quero vos dizer que o sangue redentor de Cristo ainda tem poder. Ainda tem e terá sempre o poder de transformar a vida. Somente o sangue de Cristo tem o poder de nos limpar, de nos lavar, de nos dar a garantia do selo gratuito de Deus em nossa vida. Existe um perigo rondando a cada cristão. O perigo é conhecido como a teologia moderna. Que Deus nos guarde, amados irmãos, a cada um de nós, a nossa vida, no momento em que nós muitas vezes nos deparamos com esses ensinos errôneos que a teologia moderna tem tentado infundir em nossa alma. A semelhança dos contemporâneos de Jeremias, podemos ser tentados a presumir, sejamos poderosos em nós mesmos. Existe uma teologia moderna dizendo que somos semideuses. Existe uma teologia moderna dizendo que se nós temos a presença do Espírito de Deus, se temos a presença do Espírito de Deus em nossa vida, então nós também somos semideuses. Isso é uma mentira, é um engano satânico, é um engano que a teologia moderna está tentando infundir na alma daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Podemos, amados irmãos, ser tentados. Não vamos dar lugar para esse mal. A nossa força vem daquele que se fez fraco por amor de nós. Se andamos de vitória em vitória, é porque Cristo está em nossa frente. Se somos hoje mais que vencedores, é porque Cristo se deixou vencer por nós. Se somos agora mais que vencedor, se estamos alcançando vitória agora, é porque o nosso Redentor, Ele venceu em nosso lugar. O Senhor não trabalha com monumentos. Existe grande obras monumental, amados. Grande edifícios construídos, grande cenáculo, grande templo sendo erguido, onde as pessoas dizem: lá existe a verdadeira operação de milagre. Deus não trabalha com monumento. Deus não trabalha nesses lugares onde existe grandes obras arquitetônicas, não. Deus trabalha com homens e mulheres, jovens e crianças, que se dispõem a servi-lo e viver somente para Ele. Deus trabalha dentro da alma carente, de uma alma quebrantada, de um espírito constrito e quebrantado. Deus trabalha dentro do nosso interior. É nós que somos chamados pedra viva, edifício, casa espiritual. Não se engane não, amados irmãos. As grandes arquitetônicas, os grandes edifícios, eles podem servir para que nós venhamos nos reunir para adorar o Senhor dos Senhores. Mas nós somos o templo do Espírito. É dentro do nosso interior, é dentro da nossa alma, é dentro do nosso espírito que o Espírito de Deus dá testemunho de que somos filhos. Precisamos estar atentos, pois atualmente muitas construções, muitas arquitetura está sendo erguido, está sendo
trazido surge com o objetivo de corromper a sã doutrina. Se os filhos de Judá se arrependesse da sua apostasia, o Senhor não o expulsaria da formosa terra, nem permitiria que fosse ele destruído. Mas infelizmente não receberam a mensagem de Jeremias, não perceberam o tempo da sua visitação, não compreenderam que o Senhor tinha levantado Jeremias para alertá-los acerca da destruição que se avizinhava sobre sua terra. Quero vos dizer, amados irmãos e irmãs, que nós estamos passando um momento difícil. Existe o mal operando neste mundo, neste grande universo espiritual. Existe um espírito de concupiscência, um espírito de lascívia. Existe servos e servas de Deus se prostituindo, se corrompendo, sendo cativo do próprio operador da maldade, do espírito da maldade, que opera nos corações daqueles que se tornaram servo da maldade. Existe momento de trevas, amados. Dias de trevas se aproximam. Como então, amado, poderemos subsistir se não atentarmos com diligência à palavra de Deus? Igreja de Cristo, Igreja do Senhor Jesus, Igreja lavada, redimida com o sangue do Cordeiro, prepare-se para a volta do Senhor. Prepare-se para o momento de calamidade que está para surgir sobre esta terra. Dias de dificuldade, dias de trevas virá sobre esta face da terra. Mas nós, que somos chamados servo do Senhor, precisamos estar atentos. Existe uma falsa esperança sendo ministrada por falsos profetas, sendo ministrada por falsos pregadores. A Bíblia compara esses falsos profetas como nuvens sem água, como árvore infrutífera, árvore que foi arrancada pela raiz 2 vezes morta, que não pode trazer benefício nenhum. Este é um alerta que eu trago para cada um de vós através da ministração de Jeremias. Fiquemos atentos, amados. Breve haverá o soar da trombeta de Deus. Não sei se eu estarei vivo. Não sei quanto tempo isso irá ocorrer. Para mim, que já estou chegando à terceira idade, não sei quantos anos mais viverei. Mas vocês que são jovens, são adolescentes, são em plena vigor da sua idade, coloque seu caminho na presença de Deus. Revista-se da glória, da graça, do Shekinah, da misericórdia divina. Lave a tua vestidura no sangue do Cordeiro. Entre no caminho da vida. Abrace a fé. Alimente-se da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista. Então, amados, vamos nos revestir do amor, da graça, da misericórdia de Deus, pois isto é a mais importante. Obedecer do que sacrificar. Obedecer à voz do Espírito de Deus. Vós que tem ouvido, ouça a voz do Espírito. Não se iluda com as falsas profecias. Não se iluda
com os falsos mestres. Não se iluda com as grandes arquiteturas que estão sendo levantadas no nome de Jeová, no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Pois Deus não habita em templo feito de mãos humanas, mas Ele habita dentro de um coração constrito e quebrantado, de uma alma totalmente transformado pelo poder do Espírito, por uma alma sedenta, por uma alma que confessa a sua limitação, que confessa os seus pecados, que deposita aos pés da cruz de Cristo o seu pecado. É nesta alma que o Senhor nosso Deus habita. Você, meu caro ouvinte, meu irmão, minha irmã que me ouve, você é pedra viva, edifício, casa espiritual, lavoura do Senhor. É dentro de ti que o Espírito Santo habita. Então prossiga de fé em fé, de glória em glória, pois é de glória em glória que alcançamos a estatura de um varão perfeito. A nossa cidade, ela não é terrena, a nossa cidade é celestial. A nossa cidade, ela vem de Cristo. Jesus mesmo disse: vou e preparar-vos lugar, e virei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei dando continuidade, falando sobre o chamado aos pés do Senhor, ou chorando aos pés do Senhor, da maneira como Jeremias fez. Vamos entrar na presença do Senhor, nos humilhar aos pés de Cristo para receber as nossas bênçãos. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade e de misericórdia, eu te louvo, Senhor, por estas palavras que tu me deste neste dia de hoje, para ministrar, Senhor, ao coração deste meu amado ouvinte que me segue pela rede social. Abençoe cada irmão, cada irmã, Pai. Entra no lar, entra no projeto familiar, Pai. Entra na vida sentimental, na vida familiar, na vida conjugal, Pai. Na prosperidade deste meu irmão, desta minha irmã. Ó meu Senhor, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade, que o teu amor seja derramado sobre cada alma, sobre cada coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.